Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso que eu tô aprendendo, podcast do Chama Mamãe, aquele que não fala nada sobre fuego. Pois é só sobre a história dos três irmãos aqui. Mais uma vez estou aqui com meu irmão Lucas. Tudo bom, galera? E a minha irmã... Oi, gente. Bárbara. Isso... E o Sérgio, nosso irmão. Meu nome é Sérgio. Isso. Boa. Pra quem não me conhece, meu nome é Sérgio. Porque normalmente as pessoas me conhecem só como Magalhães, né? A maioria das pessoas me conhece só como Magalhães. Mas sim, meu nome é Sérgio. Eu tenho uma vida fora do quartel. E sim, eu tenho uma vida fora do quartel. Porque as pessoas acham que eu não tenho uma vida fora do quartel. E Patrícia, que até hoje te chama de Serginho. Sim. Não, Serginho é muito comum pros tios, né? Que a gente tem. É verdade. Aí acaba... Cadê o Serginho? O Serginho salvou vidas essa semana, ficou famosinho. Alguém te chama de Magal? Muita gente. E vem seguido de uma piadinha. E vem seguido de uma piadinha. Magal, me dá um abraço. É porque tem o... Entendeu, né? Gente, eu sou muito ruim com piadas e eles vão ter que me explicar depois. Eu não posso explicar detalhes dessa piada. Se você não entendeu, eu lamento. Depois que encerrar o episódio, a gente... Obrigada. Ai, gente. Então tá bom, então. Hoje a gente vai falar especificamente sobre 3 tópicos. São 3 assuntos. Na verdade, a gente... É uma série meio longa, mas que a gente vai dividir em alguns tópicos para o vídeo não ficar tão extenso. Mas a gente vai dividir com vocês muito mais que 3 unidades de tópico só. E hoje a gente vai falar sobre o que você aprendeu quando você estava crescendo, o que te ensinaram sobre essas 3 primeiras coisas, dinheiro, amor e saúde. E quando eu digo o que vocês aprenderam, não precisa ser da mamãe. Pode ser do mundo, algum conselho que alguém te deu, alguma coisa que você aprendeu na marra ou no sofrimento. Coisas que a gente o que você aprendeu? Coisas que a gente foi pensando, né, e desenvolvendo ao longo da nossa vida também, né, e foi chegando a certas conclusões que a gente gostaria de compartilhar com os outros também. Exato. Então não necessariamente vai ser um negócio assim, nossa, aprendi porque eu li um livro de alguém que sabe mais sobre isso. Às vezes é só coisa que a gente viveu e Posso contar uma coisa esquisita que eu relembrei agora? Recente viajei com meu marido, a gente está comemorando 10 anos de casamento. 20 anos juntos. 10 anos de casamento. Só que aí, olha o que eu lembrei, assim, andando no jardim lá do lugar onde a gente estava e tal. Falei assim, cara, você não vai acreditar. Minha mãe me deu um livro quando eu era pequena, que era Manual da Vida. Eu vou botar o link aqui depois, que eu não tô lembrando agora o nome certo. Mas eu lembro da capa, eu lembro dos conselhos lá dentro, né? Um deles é super aleatório, assim. Não dirija carros caros, mas tenha a melhor casa que você puder comprar. É um dos conselhos que estão lá. É um bom conselho, gostei. É um excelente conselho. Só que aí, assim, a gente vai lendo os outros, você fala, olha, bem que um manual mesmo, pra você não errar tanto, sabe? Eu vou ver se eu consigo comprar depois no estante virtual esse livro pra ter de novo, pra ver se ainda faz sentido. Se eu entregaria esse livro na mão de um filho, igual a mamãe fez, por exemplo, sabe? É justo. Mas é isso, completando isso que você falou. Não quer dizer que a gente leu um livro, mas às vezes é uma coisa lá de trás que você... E aí é interessante essa dica sua, fugindo e completando essa ideia dela. Fugindo do assunto que a gente vai abordar hoje, mas completando essa ideia dela. É interessante porque se você parar para poder pensar, proporcionalmente falando, você passa muitíssimo pouco tempo dentro do seu carro. Para você ter que ter um carro cabulosão. É verdade. Então, você vai ter um carro cabulosão em uma casa pior. É muito melhor você ter um lugar onde você vai ficar mais tempo, né? Que seja mais confortável. Total. E aí, pegando um gancho, aí começam as histórias que vão conectando nas outras histórias. Você acha que é por isso que você passou tempo pintando a casa, agora igual você está cuidando da sua casa e etc e tal? Na verdade, isso tem muito a ver com a questão de aprender a dar valor para as coisas. Você só aprende a dar valor para as coisas você tem que cuidar. Quando você tem que cuidar e quando você gasta tempo com isso.
É verdade. Gastar tempo com as coisas faz com que você dê valor para É elas. verdade. E por isso é que eu tô assim tão empenhado com essa questão de vamos arrumar, vamos fazer manutenção, vamos pintar, vamos Depois cuidar. que a gente terminar o episódio, eu queria contar o que mamãe tá fazendo lá na casa dela. Ok. Conta pra vocês. Legal, tá bom. Ok. E aí eu já vou pegar um Vamos ver, gancho, vai ser então. nosso. Depois a gente revela pro público. Bota aí nos comentários se vocês querem ver. O que a mamãe tá fazendo? O que a mamãe tá fazendo na casa dela? Eu vou pegar um gancho então, porque a gente falou de gastar dinheiro com carro, gastar dinheiro com casa. E um dos temas é exatamente o que a gente aprendeu Exato. ao longo da nossa vida sobre Enquanto você dinheiro. crescia. Eu sei que isso é um tema que te interessa muito, você quer começar? Claro, cara. Não, pode falar. Não. É? Então a gente tá aprendendo a respeitar os outros. É. Você começou falando, pode falar. Assim. Mas você é muito respeitoso, você acredita? Você é respeitoso pra chuchu. De onde você tirou isso? Pois é porque tem muita gente que olha pra mim e fala assim, Magal, você melhorou demais da conta. Ainda bem. Ai, que engraçado. Assim, você fala palavrão e você falava umas coisas que hoje em dia não são mais aceitáveis, mas acho que fora isso... Muito. Mas Você tem é tempo que melhorou respeitoso, já. Pois é. Mas é porque eu fiz um curso dentro da corporação que ele... O tema não vai chegar nunca. Pode falar. Que ele fala acho que eu exatamente falo. sobre como aprender a se comunicar com as pessoas. Entendi. Legal. Ele E a gente também tem um irmão jovem, né? E aí ele dá aqueles olhar fulminantes aí. Eu sou a cota do politicamente correto do Isso, podcast. é porque é um curso para a gente poder trabalhar com tentativas de autoextermínio. E aí a gente Aí tem que aprende a segurar as conversar. pontas, Exato, a gente entendi. tem que saber exatamente como manusear as palavras. Faz sentido. Voltando ao foco. Foco. Boa, então vamos falar sobre dinheiro. Aproveitar que a gente estava falando sobre gasto com carro, Então, gasto com casa. quando você, à medida que você foi crescendo, o que você aprendeu sobre dinheiro? Perfeito. Então, uma coisa que eu pensei em trazer aqui é uma reflexão que eu não sei se muita gente vai concordar comigo, tá? Mas é o jeito que eu enxergo dinheiro hoje. Tá. Que é assim, a primeira coisa que foi um grande aprendizado para mim é que eu acho que as pessoas não deveriam viver em função de ganhar dinheiro. Que é uma coisa que a gente tem muito na nossa sociedade, assim. Tem. A gente está sempre pensando em fazer mais dinheiro, como é que a gente faz aquela renda extra, como é que a gente pode complementar, como é que pode ganhar mais. E a gente não pensa por que a gente está querendo ganhar mais, né? Acho que a gente é muito levado a acreditar que mais dinheiro é igual a mais felicidade. Mas não necessariamente, assim. Acho que a gente cai num erro de atrelar a felicidade ao consumo e o dinheiro é o que permite que a gente possa consumir mais e mais, né? E isso leva a gente para uma espiral, né? De tipo, eu tenho que estar ganhando mais, eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais, para consumir mais e nada vai e viver menos, E aí você vive menos e consome mais. E vive, que ele está dizendo, é viver no dia a dia, né? Você tem menos tempo para viver o seu dia a dia. Exatamente. Não quer dizer que você vai morrer mais cedo, não. que Meu você Deus, ama, outra né? palavra que eu não podia usar, né? Foi mal. Não, mas essa a gente vai ter que usar porque é um dos temas também. Ah, é verdade. Aí não monetiza só um vídeo. Mas é isso, assim, acho que essa é uma grande Rafa, lição. pelo amor de Deus, tranca minha boca, Rafa. Eu acho que essa que é uma grande lição que eu aprendi assim, ao longo da minha vida, porque quando eu estava começando assim, a pensar nessas coisas, eu era adolescente assim, e eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida para eu conseguir ganhar dinheiro e tal. Eu fui uma pessoa que eu li muito livro de autoajuda e muito livro que falava sobre esse tipo de coisa, assim, o que você pode fazer para ganhar muito dinheiro e tal. Eventualmente eu passei dessa fase, eu superei essa fase assim, e fiquei um pouco mais pé no chão. Mas isso gerou em mim uma personalidade de querer estar sempre fazendo mais e mais para ganhar mais e mais. Por um lado é bom, a gente tem que ser ambicioso na nossa vida e tal, mas por outro lado eu não acho que a gente tem que levar a vida inteira em função disso, sabe? Então isso é uma das coisas que eu queria trazer. Vocês querem comentar nisso? Eu queria poder comentar sobre isso porque é uma coisa que eu tenho visto muito, como eu também mexo com o mercado financeiro. Antigamente eu tinha um conceito de que para eu ganhar o dinheiro eu precisava fazer diversas operações, né? O tempo todo olhando para aquilo. Tá lá o tempo todo olhando para aquilo ali, mas a verdade é que o projeto meu começou a fluir muito mais quando eu pensei na qualidade daquilo que eu estou fazendo, né? E se você parar para poder pensar, não adianta você fazer 50 mil bolos num dia, que você não vai conseguir vender 50 mil bolos num dia. Talvez você até consiga vender, mas será que a qualidade daqueles 50 mil bolos ela realmente vai ser
tão produtivo quanto você falar assim, não, vou fazer 2 bolos muito bons hoje e vou vender as fatias desse bolo. Né? A qualidade, ela está muito mais ligada ao conceito de você conseguir fazer dinheiro. Né? Por exemplo, hoje você consegue fazer muito mais dinheiro porque você tem uma qualidade maior do seu produto para poder entregar para a empresa. Né? Fala comigo. Você... Eu ia te perguntar, mas é porque você está contando uma coisa do agora. E quando você estava crescendo, o que você aprendeu? Você vai chegar lá? Na verdade, eu tive uma mudança de vida muito grande no momento em que eu comecei a cuidar do meu dinheiro. E quando eu falo sobre cuidar, foi planilhar. Colocar em uma planilha meu dinheiro. Hoje eu sei assim, exatamente com cada centavo que eu gasto, eu sei como eu gastei ele. Sabe? Isso é muito interessante. A pessoa fala assim, mas você é controladora. Não. Foi algum conselho que você recebeu? Aí você começou a fazer planilha? Como foi? Não, foi um trauma de uma briga de casal onde me chamaram a atenção, assim, muito, muito feio, assim. Eu falei assim, caralho, mano, sério? Essa parte vai ter que cortar. E aí, me chamaram a atenção, no que me chamaram a atenção foi, assim, eu fiquei uns 2 dias, assim, parado, assim, pensando, poxa, eu ouvi isso tudo mesmo? Será que eu realmente precisava ouvir isso tudo? E realmente eu precisava ouvir. Né? E saiba, se você está ouvindo um negócio muito duro, é porque é possível que você precise mudar alguma coisa naquilo que você ouviu. E lá antes desse trauma, o que você aprendeu sobre dinheiro enquanto você estava crescendo? Eu aprendi que o dinheiro foi... Você pode morrer amanhã, então vai viver à vontade. Aí eu gastava dinheiro com força. O meu salário chegava, eu gastava ele todo de uma vezada, vivia no cartão de crédito. E aí provavelmente levou a essa discussão e ao seu ajuste, entendeu? Exatamente. E aí isso entra num outro tópico que eu trouxe sobre dinheiro também, que é isso, assim, ter um controle dos gastos é muito bom, é muito importante. Sim. E é bom ter objetivos financeiros também, né? Então, tipo assim, você traçar objetivos financeiros para a sua vida, acho que ajuda muito a direcionar com o que você está gastando dinheiro e não vira só consumo pelo consumo, sabe? Consumo por consumir, assim. Então, já entrou até no outro tópico que eu queria trazer, que era isso, assim. Tenha consciência do que você está gastando com o seu dinheiro e ver se o que você está gastando o seu dinheiro faz sentido com seus objetivos financeiros e de vida. E atualmente você tem objetivos financeiros? Tem. Tá. Inclusive eu tenho tipo assim, budget para a saúde, porque eu estou num ano que eu estou focando muito na saúde. Então eu coloquei um objetivo financeiro de quanto que eu posso gastar com minha saúde esse ano, entendeu? Então é isso, atrelar as coisas, sabe? Objetivo de vida com objetivo de dinheiro e tal, para não se perder, né? E é interessante que isso que você falou aí, verificar se você está usando isso para poder prover o seu futuro. Porque o dinheiro ele serve para poder te dar um futuro, né, que você almeja. Por exemplo, eu quero para ter uma boa aposentadoria. Ou não, eu quero porque lá na frente eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de apartamento, eu quero morar de um aluguel em um aluguel melhor. Ou eu quero fazer várias viagens. Ou eu quero fazer várias viagens. O dinheiro, isso aí que você falou é muito interessante. Ele te proporciona ter uma possibilidade de futuro. Então ele traz para você uma certa segurança. Porque se você está vendo o futuro, quer dizer que, olha, o meu almoço já está pago, a luz de casa está paga. Né? Então eu consigo planejar uma coisa para futuro mesmo. Sabe? Ele traz para você uma segurança e ele pode te trazer também, se você tiver com as suas necessidades básicas já estabelecidas, já quitadas, você consegue pensar na possibilidade de um futuro. Que é onde assim, olha, eu moro numa casa, eu quero melhorar a minha casa, eu posso trazer um conforto maior para minha casa. Total. Então eu penso mais sobre essa função. Quando eu estava crescendo, são muitos exemplos, eu vou tentar encurtar. Assim, o que eu aprendi, basicamente, com o exemplo que eu tive dentro de casa, é que se a mamãe, tá, gente? Se eu trabalhar, tudo vai ficar bem. É isso, basicamente é isso. Esse foi o exemplo que ela deu. Ela sozinha, ela conseguiu sustentar nós 3 com o dinheiro do trabalho dela. E deu tudo certo. Então, essa era a impressão que eu tinha o tempo inteiro. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai vendo que às vezes você quer um pouco mais, às vezes você quer fazer coisas diferentes, tomar decisões diferentes. E uma coisa que eu faço desde sempre, inclusive financeiramente,
Eu olho para os exemplos eu não preciso passar, já falei isso no outro episódio, eu não preciso passar por um trauma para eu corrigir um hábito. Eu posso olhar o exemplo do outro e não replicá-lo. Então, com relação à mamãe... Pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Eu tinha muito medo. Frase forte. Assim. Eu tinha muito medo. Então, assim, eu vou dar um exemplo que vou tirar da nossa casa, vou falar fora, por exemplo. Eu olhei para outros adultos e pensei, será que não é melhor que eu tenha uma reserva, ao invés de só ficar contando com o meu salário mensal? Então, o melhor seria porque eu vi outras pessoas precisando de dinheiro e não tinham reserva. Eu vi outras pessoas precisando vender os seus apartamentos porque o salário não estava dando para pagar e aí agora a pessoa deve morar de aluguel, eu imagino. Então, o que eu fiz? Assim, eu olhei para o exemplo do outro, aprendi para mim, tentei não aplicar para minha vida aquilo que eu tentei corrigir para minha vida o que eu estava vendo de errado, o que eu achava errado na vida do outro. Então, basicamente foi isso. Assim, eu olhei os exemplos e segui. Uma coisa que segue com o que você falou, quando você tem objetivos, então é mais fácil. É uma brincadeira, mas assim, me dá um boleto para pagar, eu sou ótima de pagar boleto. Então, assim, por exemplo, era um objetivo meu ter uma casa própria. Ou uma depois a outra, né? Assim, eu tinha esse objetivo. Então, vai lá. Então, até eu ter a casa própria, eu não dirigi carros, eu não tive carro. Então, eu fiquei de motinha, de motoca, eu dirigi moto muitos anos, uns 10 anos da minha vida. Até eu conseguir ter o meu apartamento. Tendo apartamento, aí eu vendi a moto. Então a gente vai fazendo essas coisas, essas concessões, porque o dinheiro ele não é ilimitado. Eu já sabia que não era e que eu também precisava pensar no futuro. Então é isso. Agora, nesse momento, meu foco, eu tô com 44 anos. Eu não vou trabalhar para sempre, apesar do meu cérebro achar que vai. Eu olho pra frente e penso no futuro e fico pensando, como eu sei que eu não vou trabalhar para melhor ter uma reserva. Basicamente é isso. Legal. E é uma coisa que a gente já conversou no outro podcast, a gente não é ensinado a fazer isso. Por isso que eu olhei pro exemplo do outro, porque ninguém quis me ensinar aquilo. Eu não tinha livros para eu comprar. Quando a gente é criança, você não se interessa por um livro adulto. Justo. Né? Assim, você é porque você era acima da frente do seu tempo. Pois quando ele falou aquilo, eu falei assim, caralho, sério? Você tava à frente do seu tempo, você pedia... Tava mandando bem, viu? Gente, tem uma coisa sobre o Lucas. O Lucas, desde que ele era pititinho, a gente ia no centro da cidade, eu dava R$10 pra ele, na época que R$10 era dinheiro. E aí ele entrava numa lojinha de R$1,99, você lembra disso? Não vai lembrar, né? Ele entrava numa lojinha de R$1,99, escolhia várias coisinhas de R$1,99 e aí dava 5 coisinhas por vez, né? Uma sempre era livro. E eu pensava, cara, eu não sei nem o que tá escrito nesse livrinho. Que isso, gente, que loucura. Pensei, uma hora ele vai virar um escritor, eu achei, sabe? E talvez eu virasse se não fosse pelo chat GPT, agora ninguém mais precisa saber escrever, né? É verdade. Mas aqui o negócio que você falou eu acho legal pensar nessa visão de longo prazo, porque é isso, você tinha um objetivo de ter sua casa própria, e aí por causa disso você segurou em outras coisas. E aí eu gosto de enxergar isso meio que como se você estivesse transicionando entre fases de vida. Exato. Então você está numa fase que você está juntando dinheiro para ter sua casa própria e economizando em outras coisas. Comprou a casa própria, você pode moldar de outra forma o jeito que você gasta o dinheiro. Então você pode vender sua moto e agora você entrou numa fase que você não precisa mais andar de motoca para economizar. Você vai andar só por lazer se você quiser, entendeu? E aí você vai comprar um carrinho. Vai transicionando assim aos poucos. Uma coisa que eu acho que vocês dois não tocaram no ponto, mas eu acho que financeiramente vale a pena lembrar, não todo mundo tem que apoiar essa ideia não, mas é assim, eu vi também por experiência dos outros, muita gente gastava, quando eu era mais jovem, muita gente gastava dinheiro pagando juros de cartão de crédito, de financiamento e de qualquer pagamento que a pessoa... Porque o juros está embutido quando você parcela uma coisa e etc e tal. Então, uma coisa que eu aprendi é que eu não queria pagar juros de... Eu lembrei o nome que você quer. Cheque especial. É que você não usa? Não, nunca. Nunca usamos. Não usei na vida. Porque eu vi que as pessoas perdiam seus dinheirinhos para os juros de cartão de crédito e de cheque especial. Eu falei, o banco não vai ver esse dinheiro mesmo. E aí eu tomei sem errar, eu
eu acertei, entendeu? Olhando o exemplo do outro, eu não... Aqui em casa não tem cheque especial, a gente não usa cheque especial, não usamos cartão de crédito, não parcela cartão de crédito, etc. Porque é juros que você tá dando. Só uma correção, usar cartão de crédito, ela usa, ok? Só que ela usa não de forma pago consciente. parcelado. É aquilo, sabe aquela... Quando você não paga a fatura total, aí você parcela, aí tem uns juros ali. Ou então quando você parcela a própria compra, né? Com juros, né? Com juros, exato. Eu acho que assim, dinheiro... Sabe o que também? Muito... Quando, sabe as motinhas que cada um de nós tem? A minha primeira motinha foi parcelada. Aí, ó. Foi parcelada. Outra coisa que vai uma grana. Exato, vai uma grana. Aí eu não tinha opção. É. Então, se você não tem opção, parcele sua motinha. Eu precisava ir da faculdade pro trabalho pra casa, trabalho. Então, eu tinha 6 horas pra dormir num dia. Eu tinha que comprar uma moto. E aí eu parcelei. Mas é interessante. Mas depois disso, existem nunca mais eu estratégias. parcelei nada de automóveis, de móveis. Mas é interessante pensar que existem estratégias de aquisição de Porque bens. senão você não vai ter. Sim, Exato. sim. O dinheiro tem muita nuance, né? Porque assim, Sim. você parcelar, querendo ou não, aumenta o seu poder de compra, sabe? É da verdade. população que é pobre. Então não dá pra você falar assim, Não ninguém parcela. deveria parcelar nunca, deve comprar Exato, tudo à vista. exato. Ninguém vai comprar nada. Ninguém vai comprar nada, exatamente. E às vezes a pessoa precisa ir pra escola pra ter um emprego melhor daqui a 5 anos e pra então parar de parcelar as coisas, por exemplo. Desculpa, pode falar. E é interessante porque, por exemplo, as pessoas falam assim, não parcela, não parcela, não parcela. E eu confesso pra vocês, eu vou no supermercado, eu parcelo a minha compra em 3 vezes, que é o máximo que eles aceitam, porque o preço vai ser o mesmo, sendo à vista ou sendo a prazo. E aí quando chega pra mim Fatura? 2 dias depois chega pra mim o comprovante da compra que eu realizei. Aí eu pego e adianto essas parcelas, porque o adiantar eu ganho um desconto no valor da compra. Olha só. Aí manjou do cheio sistema, dessas hein? coisas. E tem muita coisa também que você vai, ao invés de você gastar uma quantia X de grana, você parcela e você pega o que você dinheiro não gastou e investe. Investe. Isso Isso vai eu faço pagando as muito. parcelas também. Né? Isso eu faço muito. Outra coisa que eu faço pra chuchu. Assim. Sabe o cartão de crédito? Você vai lá, você tem o dinheiro pra comprar no débito, igual a gente conversou aqui agora, né? Eu detesto juros. Vou lá, pago no crédito pra eu ganhar o cashback. E aí eu pago aquele valor que eu acabei de gastar, eu pago no Pix. Olha. Entendeu? Eu pago meu Paga a próprio fatura cartão de do crédito, cartão. exatamente. Mas assim, nós não estamos aqui pra dar pra vocês, assim, faça desse jeito, não é isso, assim, é só a experiência que a gente teve. Como Enquanto a a gente gente fez. crescia, eu achei que os adultos em volta estavam precisando de uma maior maturidade em relação ao dinheiro. Então eu pensei, será que eu posso ser um adulto diferente? Sim. E aí eu olhei aquilo ali e falei, acho que vai dar. Legal. É bom fazer sempre o corte social também, né? Porque a gente vem de uma Exato. família muito pobre. Então, tipo assim, a gente não teve esse Ninguém ensinou pra direcionamento. eles também. A gente não teve esse direcionamento porque não tinha como mesmo. Ninguém na nossa família tinha dinheiro suficiente pra Ninguém começar a falou pensar sobre nessas sobre coisas, sabe? E o que o Sérgio falou completa isso que você está dizendo, assim, ó. Se você tem dinheiro pro básico, aí você começa a pensar na próxima fase. É exatamente. isso. Pagou os boletos tudo do mês, aí você vai. Aí você começa a pensar em aí você economizar e arruma, tal. aí você pinta Tanto a casa. que isso pra mim nem foi uma questão assim, quando eu era adolescente, assim, eu tava fazendo um curso técnico e eu comecei a trabalhar. Foi o meu primeiro trabalho, foi uma bolsa de iniciação científica júnior. Eu ganhava R$200 por mês. E aí eu tinha na minha cabeça que eu precisava economizar dinheiro. Eu tava ganhando R$200 e eu falava assim, não, eu tenho que guardar 10%, entendeu? E tinha que guardar R$20, gente. Tipo assim, isso não ia me ajudar em nada, entendeu? Tipo assim, se eu juntar um ano não ia fazer diferença nenhuma, assim. Que cá entre nós pode ser a realidade da maior parte dos brasileiros. Exatamente. Então, tipo assim, eu tô falando isso só pra a galera também não cair na ilusão de, tipo assim, você já tá ganhando, tipo assim, o seu dinheirinho suado, assim, no limite e ainda ficar neurado com, tipo, tem que guardar. Não, tipo assim, fica... Relaxa, primeiro uma preocupa hora com mudar de vida pra, tipo, fazer alguma coisa diferente, pra gastar menos ou compra ganhar a mais. motinha parcelada. Pra depois passar pra essa fase de conseguir juntar uma grana e tal. E sobre motinha parcelada, eu estava conversando com uma colega minha da polícia e ela me falou que ela sempre teve vontade de ter uma moto maior e tal. E aí, inclusive, na segunda-feira agora nós vamos lá pegar essa moto dela. Ela falou que ela pegou a moto parcelada porque ela tentou pegar ela à vista com desconto. Só que ela não conseguiu lugar nenhum. Desconto nenhum. Em Não lugar conseguiu nenhum. desconto. Aí o que ela fez? Ela falou assim, não vou dar 60% de entrada. Já que não, O resto eu vou exato. deixar no banco e eu vou pagando as parcelas. Perfeito. Que é bem o que o Lucas falou, assim, às vezes você faz isso, né, e esse dinheiro que você, né,
Você tem o gap ali, você bota investido Só e fala pra não paga. deixar na poupança esse dinheiro. Não pode, na poupança não. Não tem jeito. Muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau, até Até semana mais. que vem.